Salve, salve galera, tranquilo? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e dessa vez a gente vai falar sobre o veto do presidente da República ao projeto de lei 3662, ou pelo menos a parte dele, porque o projeto de lei foi aprovado, mas com a retirada do nível superior para o cargo de técnico judiciário da União. E isso é uma notícia muito boa, é uma notícia que eu não acreditava que iria vir, sendo bem sincero. Eu fiz um vídeo aqui falando para vocês, eu até achava que o projeto era inconstitucional, a gente vai falar tudo sobre isso aqui nesse vídeo de agora, e sobre os impactos também desse veto, e se essa decisão está decidida, se não está, enfim, tudo sobre isso a gente vai falar agora nesse vídeo aqui do nosso canal. Bom, antes de tudo, queria pedir desculpa para vocês por esse cenário aqui. Na verdade, é um cenário improvisado. Eu estou, enfim, fazendo uma reforma aqui, mudando as coisas de lugar e por isso esse cenário está um pouco improvisado, mas vocês aguentam aí um pouquinho que depois vai melhorar, vai mudar para melhor. Mas, enfim, voltando aqui ao assunto do vídeo. Basicamente, ontem foi divulgado e hoje saiu no Diário Oficial da União o veto do presidente da República à parte do projeto de lei 3662, justamente a parte que tornava o cargo de técnico judiciário da União um cargo de nível superior. E justamente pelo que a gente tinha citado naquele vídeo anterior, quando a gente falou desse projeto de lei, que era flagrantemente inconstitucional. E por que flagrantemente inconstitucional? Porque para você criar um projeto de lei, dar início a um projeto de lei que fale sobre os cargos do Poder Judiciário da União, você precisa ter essa iniciativa vindo do Poder Judiciário e não do Poder Executivo. Você precisa ter essa iniciativa do STF. E não foi o que aconteceu com esse projeto de lei. O que aconteceu com esse projeto de lei foi que ele foi uma criação do TJDFT, e a inserção dessa emenda ao projeto, que é uma prática muito conhecida aqui no Poder Legislativo brasileiro, você sai colocando um monte de jabuticaba dentro de um projeto de lei, foi feita pelo Congresso Nacional. E não faz muito sentido que isso aconteça, porque, como eu disse, a competência para transformar um cargo de técnico em nível superior, ela tem que ser do STF, e ela é privativa do STF. O Congresso Nacional não pode dar início a um projeto de lei quanto a isso. Ele pode votar um projeto de lei quanto a isso, desde que ele venha do Poder Judiciário, e não foi o que aconteceu na época. Consequência disso, o projeto de lei era manifestamente inconstitucional. Só que isso queria dizer que o presidente iria vetar o projeto de lei? No meu entender, não, porque ele foi aprovado com ampla maioria, tanto da base do governo, quanto da parte da esquerda, que, enfim, é hoje oposição ao governo Jair Messias Bolsonaro. E o que acontece é que, no final das contas, ele acabou vetando, sim. Só que essa decisão do veto, ela não é definitiva, é importante que se diga isso. Eu vi muita gente comemorando, e tem que comemorar, pelo menos no meu sentir, porque não era um projeto de lei com o qual eu concordava. Eu já explicitei aqui várias vezes, e pelo menos 2, 3 vídeos aqui, os motivos para vocês de eu não concordar com esse projeto de lei, mas o fato é que ele ainda vai voltar para o Congresso para que ele delibere sobre o veto do presidente da República. E o Congresso pode ou não derrubar o veto do presidente, só que para derrubar o veto do presidente, o quórum é maior do que o da aprovação do projeto. Então, ninguém sabe o que vai rolar no final das contas. O Congresso pode manter o veto, e se ele mantiver o veto, aí a carreira não muda, o nível superior não vai ser mais aplicado para os cargos de técnico judiciário, ou o Congresso pode derrubar o veto. O que significa derrubar o veto? Significa que a parte que foi vetada volta a valer, ou seja, ele diz: presidente da República, vou derrubar o seu veto. Esse seu veto não está valendo mais, o projeto volta a valer integralmente. Ele pode derrubar? Pode. E aí o que acontece? A gente volta a ter nível superior para o cargo de técnico judiciário. Volta a ter não, né? Passa a ter, porque esse projeto não tinha sido aprovado. E aí, em caso de derrubada do veto pelo Congresso Nacional, você ainda pode ter uma ADI ao STF, porque o STF ele vai julgar, no final das contas, se esse projeto de lei é inconstitucional ou não. No meu entender, como eu disse para vocês, ele é claramente inconstitucional. Não tem como você defender juridicamente esse projeto, porque é um vício de iniciativa muito claro. Mas a gente sabe que, politicamente, às vezes o STF já está, enfim, acertado ali com o sindicato e tudo mais e tal, e a gente sabe que as análises de inconstitucionalidade
muitas vezes elas não são calcadas propriamente na Constituição, mas muito mais em um acerto político, em uma conjuntura de fatores, em várias outras coisas que não a Constituição. Deveria ser assim? Não deveria, mas é o que é. Então, no final das contas, ninguém sabe se em um Congresso derrubando o veto do presidente da República, uma ADI primeiro seria proposta, porque ela precisaria ser proposta por quem tem competência para propor a ADI. É o rol lá na Constituição Federal. Será que alguns desses teriam interesse em propor uma ADI para derrubar esse artigo? Não sei. Mas, ao mesmo tempo, será que o STF, em sendo proposto uma ADI, ele ia julgar procedente essa ADI ou não? Também não sei, porque não sei qual é a posição do STF quanto a isso. Acredito que ele julgaria a inconstitucionalidade, sim, mas ninguém sabe. Então, assim, como vocês podem ver, é uma situação muito ainda instável, tá? Não é uma situação, é para se comemorar, ok, mas é uma situação ainda instável. Você tem o veto do presidente da República a esse projeto de lei, mas você ainda vai ter a análise do Congresso Nacional que pode ou não derrubar esse veto. Você ainda vai ter, posteriormente a isso, pode haver, em caso de derrubada do veto, uma ADI para o STF, para ele decidir se esse artigo, enfim, se essa parte do veto vale ou não vale. Então, ainda está muito controverso. O que vale a preço de hoje é que os cargos de técnico judiciário continuam sendo de nível médio e não de nível superior. Então, pelo menos a preço de hoje, o que a gente tem é isso, e eu espero que continue assim, porque vocês sabem a minha opinião sobre esse projeto de lei, beleza? Queria passar essa informação para vocês, queria saber a opinião de vocês aqui embaixo, se vocês concordam, se vocês não concordam com o veto do presidente da República. Nesse caso, pelo menos, eu acredito que ele acertou, de fato, o projeto era inconstitucional, mas quero saber a opinião de vocês e quero que vocês deixem a opinião aqui embaixo. Tamo junto, até a próxima, valeu, falou e tchau, até mais.